você quer ter mais pacientes no seu consultório, não trate seus pacientes como você gostaria de ser tratado. Eu sei que a maioria das pessoas fala para você tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas isso é uma meia verdade, tá? Eu até entendo o motivo, mas eu já vou te explicar por que você não pode fazer isso dentro do seu consultório. Meu nome é Leandro Resch, eu sou fisioterapeuta e mentor de consultório. E uma das coisas que mudou o jogo para eu poder converter mais pacientes, converter mais tratamentos, foi entender que as pessoas são diferentes. E a minha comunicação tem que ser diferente, já que a responsabilidade é do comunicador. E os seus pacientes não entendem a mensagem todos do mesmo jeito. Se você falar igualzinho para todos os seus pacientes, alguns vão entender, outros não vão entender. E por que isso? Porque nós temos 4 perfis comportamentais diferentes. E cada perfil comportamental tem um padrão de fala, um padrão de escuta e um padrão de ação, de atitude. Tá? E eu vou te explicar esses perfis agora e vou explicar algumas nuances de cada um deles. Então, um dos perfis comportamentais é o perfil dominante. Tá? Essa pessoa, ela tem uma tendência de ter uma resposta, né? Uma resposta a situações, atitudes mais racional e mais rápida. Tá? Então é um cliente que você tem que dar justificativas racionais para ele e possivelmente ele vai tomar uma atitude rápida. É um cliente que está muito focado em resultado, em metas, em objetivos. Então é importante você traçar metas com ele. Ele não precisa de tantos detalhes, ele só precisa entender mentalmente que o processo que você traçou, que a meta, o objetivo, vai ser cumprida e é realizável. A partir daí, a chance desse cliente fechar contigo é muito grande. E ele é um cliente que não precisa de muito papo. Muitas vezes ele é direto, sabe? Aquela pessoa que você manda um e-mail desse tamanho, assim, ela responde ok. Isso para um dominante é tipo, foi muito bom, top pra caramba, concordo com tudo que você falou, ok. Então é uma pessoa de poucas palavras, tá? Uma pessoa mais seca, mais direita e que ela precisa participar do tratamento. Ela precisa tomar algumas decisões. Se você impor tudo que essa pessoa tem que fazer de forma incisiva, possivelmente ela vai reagir, porque ela precisa estar no comando, tá? Então tem uma diferença aí para tratar esse cliente. Um outro cliente que você possa ter é o cliente influente, tá? Quem que é o influente? O perfil influente é um cliente que toma uma decisão totalmente emocional, mas também é rápida, tá? Mas é um cliente 100% emocional. É um cliente que está focado em pessoas. Ele gosta de pessoas, ele gosta de multidões. Então, muitas vezes, ele é motivado para estar com pessoas. Ele é motivado a poder frequentar lugares. Então, se esse cliente ele perdeu a condição, sei lá, de participar de um grupo de corrida, ele está com dor e talvez ele não possa ir para uma festa, ele não possa viajar para ver a família, os familiares, os amigos, ele é um cliente muito motivado a tomar uma ação, tá? E também é um cliente que gosta muito de elogio, ele gosta de ser validado, é uma pessoa que gosta de ser validada, tá? E gosta muito de falar dela. Então, esse é um cliente que se você ficar cortando muita conversa, ou levando muita conversa para os outros, levando muita conversa para você mesmo, é um cliente que vai ficar insatisfeito, porque essa pessoa ela gosta de falar dela, ela gosta de falar bastante, ela gosta de se comunicar bastante e gosta de ser validada. Então muito cuidado na hora de só cobrar esse cliente, só focar os pontos fracos, porque aí pode ser que ele realmente não queira ficar mais contigo, tá? Esse é um padrão do cliente que é influente. Possivelmente vai ser uma pessoa que vai chegar no seu consultório com uma roupa mais chamativa, tá? Porque ela precisa ser notada, legal? Essa pessoa ela precisa ser notada. Então tá aí mais um cliente para você ficar esperto, mais um perfil para você aí ter desenhado dentro das atitudes que você vai ter nessa comunicação 1 a 1 e até mesmo na sua comunicação de marketing, tá? Um outro cliente é o cliente estável. O cliente estável, a pessoa, né, estável, eu estou usando a palavra cliente, mas é pessoa. A pessoa estável é uma pessoa que precisa de planejamento.
ela toma decisões mais lentas e mais focada na questão emocional. Então é uma decisão emocional, só que ela é mais lenta, diferente do influente, que é emocional, mas é rápida. Então esse cliente, muitas vezes ele fala que vai pensar, ele fala que precisa planejar a agenda. O que esse cliente, essa pessoa precisa? Ela precisa de planejamento e segurança. Dificilmente ela vai tomar uma atitude muito ousada sem ter uma segurança. Então, se o tratamento para esse paciente, para essa pessoa, ficou um tratamento um pouco mais caro, muitas vezes ele vai fazer, mas ele vai precisar pensar. Ele não vai tomar uma atitude baseada só na emoção, ele precisa pensar, ele precisa se planejar, ele precisa ver se está dentro do orçamento dele. E se tiver, e ele sentiu segurança no que você fala, ele se conectou contigo, possivelmente ele vai fechar. Só que é um paciente que você precisa dar um planejamento, uma estrutura para que ele entenda que o processo tem um passo a passo, tá? Tem um porquê, beleza? Então é um paciente que ele demora mais a tomar atitude, ele é muito planejado, mas a palavra dele é segurança. Se você mostrou segurança para ele, a chance é que ele vai comprar o seu tratamento, tá legal? É um paciente de uma fala mais mansa, de uma fala mais tranquila, uma fala às vezes mais lenta, tá? Ele é um pouco mais devagar nos seus movimentos, mas ele é muito constante e obediente. Então, são atitudes diferentes aí que ele vai tomar. Beleza? E o último que a gente pode falar é o conforme. Tá? O conforme, ele também é um paciente, uma pessoa um pouco mais devagar. Ele é muito focado em processos, tá? Muito mais racional e de decisão mais lenta também. Então, diferente do dominante, que é focado no racional, mas tem a decisão rápida, o conforme tem a decisão lenta. O conforme, ele tem um padrão do quê? De detalhe. O foco dele é detalhe. Então, por exemplo, se você mostra pesquisas que afirmam que 80%, 90%, 95% das pessoas tratadas com o problema dele, com o tratamento que você vai fazer, melhoram, possivelmente você já comprou essa pessoa, tá? Você já ganhou essa pessoa. Porque a partir do momento que tem dados, é a pessoa que gosta de planilhar tudo, é a pessoa que gosta das coisas no mínimo detalhe, tá? Ela não gosta muito de mudanças bruscas. Essa pessoa é o conforme. Tá? Então, quando você vai passar um plano de tratamento, você precisa de detalhes. Por exemplo, se você vai passar para ele assim, ó, você pode fazer esse exercício de manhã ou à tarde. Se você quiser fazer aí de 3 a 5 repetições, tá? Não tem problema. E pode fazer 2, 3 vezes por dia. Ele olha para você, ele fica meio assim, ele vai falar, peraí, é 2 ou 3 vezes por dia? É 3 ou é 5 repetições? Esse paciente ele precisa de mais detalhes, tipo, passo a passo do que ele tem que fazer. Quanto mais passo a passo for, mais encantado ele vai ficar. Quanto mais organizado for, melhor ele vai entender, ele vai sentir mais seguro na sua mão. Tá? Então, quando você identifica isso, e normalmente é um cliente fácil de identificar, porque quando você pergunta para ele, e aí, desde quando que você sente isso? Ele fala, então, desde o dia 5 de dezembro, às 10 horas da manhã, quando eu tive um entorse no meu pé, e depois desse entorse, então ele vai te dar detalhes, ele lembra desses detalhes, tá? Normalmente ele é uma pessoa mais séria, né? E até mais quadrada em alguns pontos. Cuidado só que assim, teoricamente seria uma vestimenta com uma calça por dentro e tal, mas às vezes essa pessoa está adaptada para o serviço dela, tá? O trabalho dela exige isso, então não dá para a gente ser tão certeiro. Mas observa a fala dela, que é uma fala muito precisa, muito exata, muitos detalhes na hora de contar essa história, tá? Então você sabendo esses 4 perfis, você pode sentar na frente do seu paciente e tratar essa pessoa conforme ela quer ser tratada. Vê se você pega essa e não fica bravo comigo, que eu quebrei um ditado popular de muitos anos. Mais vídeos como esse, só você ativar aqui as notificações, dá um like para esse vídeo e até compartilha com aquele amigo que você acredita que tem uma característica. E coloca aqui embaixo para mim qual padrão você se identificou mais, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!